Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, início de semana e fim de mês, hoje 30 de março. O programa Opção para a Vida, além de exibição através do canal 11 TV Maior, TV Master, canal 20 TV a cabo e também no YouTube, realiza também excursões à Terra Santa. Nós já realizamos 12 excursões, certo? Durante esses 29 anos de programa levados ao ar, nós já realizamos 12 excursões. Estamos programando a 13ª excursão para junho de 2022. Se você quiser depois obter maiores informações, após o programa, ligue para o fone 9149 3993, repetindo, 9149-3993. Quero deixá-los agora com essas imagens do que foi encerrando a nossa 12ª excursão e peregrinação por toda a Terra Santa. Estamos debaixo da cidade de Jerusalém, pessoal. Exato. Impressionante. Primeira vez que fazemos esse passeio. Estou impressionado com o que Deus está nos proporcionando. Maravilhoso. É uma honra estar aqui. Só temos a agradecer. É uma honra, pastor. Nós estamos visitando um lugar que possivelmente esse piso tenha sido o que Jesus andou na antiga Jerusalém. Essa parte subterrânea dessas cavernas é histórica e está aí comprovada que realmente Jerusalém está muito abaixo, a cidade velha, um monte do templo, muito abaixo do piso que nós estávamos lá em cima, onde está a mesquita de Omar. Então isso aqui para mim é um fato inusitado, porque nunca eu imaginei estar andando aqui nessa parte subterrânea da Jerusalém antiga. Essas muralhas são milenares, certo? E eu espero que você, telespectador que está conosco nesta manhã, ou à tarde, ou à noite nos assistindo, possa um dia se programar para fazer esta viagem através do programa Opção para a Vida. Viaje conosco através dessas imagens, direto dos túneis da caverna, debaixo do Monte do Templo. Shalom. Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por esta viagem, Senhor, e que tu tens feito grandes obras e grandes coisas nas nossas vidas. Senhor, que cada um aqui, Senhor, não saia do mesmo jeito que entrou nesta cidade, Senhor. Que cada um aqui saia, Senhor, com os frutos do Espírito, meu Pai. Que saia, meu Pai, cheio do teu Espírito, Senhor, e cheio de amor, Senhor, e transformado, meu Pai. Oh, Jesus, que nós vamos agora para outra cidade, meu Pai. Preste-nos a voltar, Senhor, para a nossa cidade. Que o Senhor venha tomar, meu Pai, nossos corações, Senhor, e mostrar, Senhor, aquelas pessoas ali daquela cidade que Deus transformou o nosso coração, Senhor. Oh, Jesus, vai sobre nossas vidas, vai sobre nossa caminhada, Senhor, vai sobre a guia, meu Pai, e o Davi, o motorista, Senhor. Transforma a vida deles, Senhor, que eles sintam, meu Pai, tua presença no meio de nós, meu Pai. Continua conosco, Senhor, e leva nós em paz, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo, meu Pai, que tu tens feito em nossas vidas e por tudo que tu ainda vais fazer, amém, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E ela está construída sobre o Monte Carmelo. Então a cidade que a gente vê que está subindo uma montanha, esse monte é o Monte Carmelo, onde Elias viveu e atuou boa parte da sua vida. Então a gente vai subir ao Monte Carmelo, a gente vai num lugar bonito e a gente vai fazer as leituras bíblicas lá, das histórias de Elias, e conhecer também os Jardins Barrais. Nós estamos agora subindo o Monte Carmelo. A gente está na cidade de Haifa. A cidade de Haifa é a terceira maior cidade do país e ela é considerada uma cidade exemplo de coexistência. Quer dizer, aqui na cidade moram judeus, cristãos, muçulmanos, barrais, drusos, alauim, ahmadim. Tem várias e várias religiões aqui que convivem muito bem dentro da cidade, por isso a cidade é considerada um exemplo de coexistência. Todo mundo mora aqui junto, muito bem, muito feliz. Quer dizer, é um bom exemplo disso. E a gente vai subir agora e a gente vai para os Jardins Barrais, que são na beira do Monte Carmelo. Em uns 5, 10 minutinhos a gente já chega.
It goes beyond the highest star and reaches to the lowest air. The guilty pair, bowed down with care, God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. When years of time shall pass away and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains cold, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels Could we within the ocean fill, and were the skies of parchment gray, were every storm on earth a quail, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, the goodness scroll contain the whole, go stretch from sky to sky. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song, it shall forevermore endure. The saints and angels Então, pessoal, bem-vindos aos Jardins Barrais. Como vocês podem ver, a gente está no Monte Carmelo. O Monte Carmelo começa praticamente no mar, como vocês estão vendo, tem só uma rua ali e ele já começa aqui a subir. Então, isso aqui é parte do Jardim Barrai. Quer dizer, isso aqui é parte do Monte Carmelo. O Jardim Barrai é parte da subida do Monte Carmelo. Agora a pergunta é, quem é esse jardim, quem são os Barrais, o que está acontecendo aqui? A religião Bahá'í é uma religião nova. Ela surgiu no século XIX. Quer dizer, em comparação com as religiões que a gente conhece, o cristianismo tem 2.000 anos, o Islã tem 1.400 anos, o judaísmo tem 3.000 anos, 3.200 anos. Quer dizer, a gente está falando de religiões muito antigas, de repente a gente vê uma religião bem nova. A religião Bahá'í, ela surgiu na Pérsia, com um homem chamado Bab. Bab em árabe quer dizer o portão. Ele diz, eu estou abrindo as portas de uma nova religião, e ele começa a pregar na Pérsia. O problema é que a Pérsia, alguém sabe qual país é a Pérsia hoje em dia? Irã. O Irã não é conhecido pela sua tolerância religiosa. E agora pense em alguém que começa com uma religião nova no Irã, e o pessoal do Irã diz, não, nada disso, vão e matam o Bab.
Agora, antes do Babo morrer, ele fala que ele é simplesmente um portão que está abrindo as portas de uma nova religião, mas que há de vir um grande profeta, uma grande pessoa que aí sim vai revelar os segredos. E passam alguns anos e aí surge esse grande profeta. Surge um homem chamado Bahá'u'lláh e disse: lembram que o Babo tinha prometido para vocês alguém? Sou eu. E o Bahá'u'lláh começa a seguir os passos do Babo e o pessoal dele não gosta nada dele e por isso ele foge e ele vai ser preso e ele vai ser mandado para o fim do mundo. Onde é que é o fim do mundo no século XIX? Israel. Não é a Paraíba, é Israel, pessoal. O fim do mundo naquela época, Israel. Tem que lembrar que naquela época Israel estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Israel, quintal dos fundos, jogado, aleatório dos turco-otomanos. E por isso, quando decidem mandar ele para um lugar no fim do mundo, mandam ele para Israel. Mandam ele mais especificamente para a cidade de Akko, também conhecida como Acre. Também tem uma cidade lá que está saindo, parece para o mar. Aquela cidade de Acre. E lá vai viver Bahá'u'lláh até o fim dos seus dias. E lá ele vai escrever os livros sagrados da religião Bahá'í. Ele vai morrer e vai ser enterrado do lado da cidade. E por isso lá é o local mais sagrado do mundo para os Bahá'ís. Depois disso, o filho do Bahá'u'lláh segue a religião. E o filho de Bahá'u'lláh decide trazer os restos mortais do Bab para cá. E por isso aquela cúpula dourada ali dentro tem os restos mortais do Bab, que é o fundador da religião. E os jardins, eles estão em volta disso. Agora que a gente conhece um pouco da história da religião Bahá'í, o que eles creem? Qual é a fé deles realmente? Eles são monoteístas, quer dizer, eles dizem que existe só um Deus. Mas que esse Deus tem várias e várias faces. Jesus é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Allah, o Deus dos muçulmanos, é Deus? Sim. Os Bahá'ís é o mesmo Deus. E Krishna é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. E Elohim, o Deus dos judeus, é o mesmo Deus? Sim. Ele na realidade diz que Deus tem várias faces e cada um de nós vê uma face diferente de Deus e a gente interpreta como se fossem diferentes religiões, mas ele diz na realidade existe só um Deus. E se eu creio no mesmo Deus que tu, e tu crê no mesmo Deus que os muçulmanos mesmo que Krishna, e assim vai, a gente não tem por que brigar. Então eles buscam a união mundial em torno da religião Bahá'í, a unificação das religiões e a unificação no mundo. Eles têm uma visão de um mundo utópico e perfeito, e os jardins refletem essa visão que eles têm. Então aqui são os jardins da religião Bahá'í, construídos sobre o Monte Carmelo. Mas a gente está aqui na realidade por causa das histórias que acontecem no Antigo Testamento, aqui no Monte Carmelo, e por isso a gente vai fazer algumas leituras aqui no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, de 20 a 40. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 bezerros, preparai-os primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, invocaram o nome de Baal,
desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retanavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora se oferecer sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. Disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a terra e a lenha, melhor dizendo, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém. Amém. Eu vinha conversando com a Aline no ônibus e ela estava explicando a situação geográfica aqui do Monte Carmelo, né? É um grande monte, começa lá embaixo, vocês viram a subida, nós começamos a fazer a subida, dá para ver o sopé da montanha aqui, e esse grande monte possui 3 picos, esse aqui é um deles, né? Há outro pico e um terceiro, né? E acredita-se que um desses foi o local onde Elias matou os profetas de Baal e orou e desceu fogo do céu. E porque nesse outro pico acredita-se que é lá? Por causa da sua posição geográfica, né? E porque ele fica próximo ao ribeiro. O texto continua dizendo que após essa situação, Elias desceu com os profetas, mandou cercá-los, prendê-los, e eles foram mortos ao fio da espada. Tá? Mas tem muitas lições que nós poderíamos extrair aqui desse texto. Uma delas é a confiança em Deus. Imagine você que Elias, a gente sabe disso agora, Elias não estava só. Depois ele recebe uma ameaça de Jezabel. Elias entra num processo depressivo,
vai se esconder numa caverna, né? Acredita-se ter encontrado essa caverna aqui também, né? E Elias fica nesse processo depressivo e Deus manda sair, diz para ele que ainda há uma missão a cumprir. Deus ali dá o tratamento para o processo depressivo, né? Não se isole, não fique isolado, saia da caverna, coma, beba e tenha um objetivo na vida, tenha um alvo a percorrer, a seguir, né? Você tem uma missão a ser dada, né? Vá fazer uma atividade física, bota Elias para caminhar. Então está ali todo o tratamento para um processo depressivo. Elias achava que estava sozinho. Ele achava que era a única pessoa na terra fiel a Deus e que queria servir a Deus e que queria cumprir a vontade de Deus. E Deus diz, não, olha, ainda tem mais 7.000. Né? E nessa passagem que nós lemos, nós vemos Elias de fato ali naquele momento sozinho. E veja a coragem desse homem. Veja a convicção desse homem. Veja a firmeza, a postura, a fé desse homem. Essa situação de Elias nos ensina muitas coisas. Surgirão momentos na nossa vida que, humanamente falando, nós estaremos sozinhos. Surgirão situações na nossa vida que não vai ter ninguém ao nosso lado para nos ajudar. E nós vamos ter que lutar a nossa luta sozinhos pela fé. Essa é a grande lição aqui de Elias. E Elias diz, vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem Deus em Israel ou não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 altares. Um altar para os profetas de Baal e outro altar para mim. E aí vocês vão clamar ao Deus de vocês e gastem o tempo que quiser aí, eu espero. Podem ir primeiro. E depois eu vou orar ao meu Deus e vamos ver no que é que vai dar. E os sacerdotes de Baal fazem o altar e sacrificam e começam a clamar e começam a se cortar. Sabe aquelas coisas que alguns grupos muçulmanos fazem, alguns grupos católicos lá do interior do Nordeste também fazem, né? De ficar ali se martirizando e o sangue descendo. E vai lá e clama ao teu Deus e chama e grita. E Elias agora começa a usar ironia. Algumas pessoas falam da função da ironia. A ironia às vezes é um meio de se proteger. A ironia às vezes é um meio de se esconder. A ironia às vezes é um argumento dos inteligentes. Os inteligentes utilizam a ironia. E a ironia às vezes também é um argumento da confiança. Esse era o caso de Elias. Clama ao teu Deus, né? Fala mais alto, talvez ele não tenha ouvido. E tem uma situação até engraçada aqui, que Elias é tão irônico que chega a dizer assim, fala mais alto, talvez ele tenha saído para atender às necessidades. Em outras palavras, talvez ele estivesse apertado com a dorzinha de barriga e precisou ir no banheiro. Então vai, clama a teu Deus aí, chama, tá? E eles estão lá se martirizando e gritando e aquela coisa toda, tá? E Elias chega e diz, não, tá bom, acaba, para com esse circo. Para, acabou esse circo. Né? Vamos lá comigo, agora vai, monta o altar, né, e sacrifica o animal, retalha o animal, bota em cima e joga água e ainda diz assim, bota mais água, tá pouco, bote mais, ainda tá pouco, bote mais, é para encharcar mesmo. E Elias ora a Deus. E quando a gente olha a oração de Elias, não é aquela oração rebuscada, né? Aquela oração tão cheia de palavras difíceis. Tem gente que vai orar e é assim, né? Escolhe as palavras mais difíceis que existem. Soberano Deus, eterno, Criador do céu e da terra. Aí dobra o R, né? Soberano Deus, aí estica os S's. Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por